Eu gostaria de introduzir essa mensagem falando sobre tabagismo. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês é fumante, ex-fumante, não fumante, mas se você passa, por exemplo, mas se você come um pão tomando um café e você vai na padaria comprá-lo, você já teve a oportunidade de olhar no letreiro e também está estampado em todos os maços de cigarro aquelas imagens perturbadoras que eles tentam ali exemplificar os males que o tabagismo pode trazer à pessoa. E eu tomei ciência sobre essa mensagem na quinta-feira. E na sexta-feira pela manhã, nós estávamos tendo um tempo de oração às 6 horas da manhã com os homens. E eu falei para eles sobre isso. Eu estava orando pela mensagem de hoje à noite. E eu comentei sobre a questão dessas imagens. Mas na hora o Senhor me fez retornar a isso, para que pudesse servir de introdução a essa mensagem. Meus irmãos, e eu fui pesquisar acerca do tabagismo. Porque às vezes a gente sabe de forma mais superficial, porque nunca fumamos, ou porque talvez não tenhamos interesse. Então nós sabemos mais ou menos, mas quando nós vemos listados os males desse mal, ele fala acerca do câncer. Ele fala que há mais de 7.000 substâncias químicas tóxicas num cigarro. E que essas substâncias inaladas, ou até para o fumante indireto, ele traz os seus males. Ele fala de câncer, câncer de pulmão, na traqueia, nos brônquios, câncer na boca, faringe, laringe, câncer de bexiga, câncer de fígado, pâncreas, rins, doenças cardiovasculares, AVC, que é o acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio. Meus irmãos, a gente poderia, essas são somente as mais, vamos dizer assim, as principais. Osteoporose, doenças oftalmológicas, problemas de memória, síndromes demenciais, como Alzheimer. São mais de 8 milhões de pessoas que morrem no mundo por ano por causa do tabagismo. E meus irmãos, há tantos estudos, e há tantas pesquisas, e há tantas propagandas, e há tantas estratégias. Meus irmãos, você já viu alguém na padaria sucumbir para comprar o cigarro por causa dessas coisas? A pessoa vai e pede um pacote. Ela não pede um maço, ela pede o pacote. Olha, eu vi em entrevista que as pessoas fumantes falavam assim, impressiona, né? Aí ela perguntava, mas você continua fumando? Ela, continuo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Apesar de eu ter falado que nós falaríamos sobre tabagismo, essa foi só a introdução para que a gente possa entrar verdadeiramente naquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa noite, que é acerca do pecado. Meus irmãos, quando nós vamos para o livro de Provérbios 8, e lemos do 1 ao 4, nós podemos assemelhar toda essa gama de estrutura, de propaganda, de pesquisa, de estudos e de imagens que é feito acerca do cigarro, do tabagismo, com relação à palavra de Deus para nós. Quando nós lemos Provérbios 8, dos versículos 1 ao 4, ele diz, por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões ela está gritando, é para vocês homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. O que ele está dizendo aqui? A sabedoria, a palavra de Deus,
as instruções do Senhor, os princípios, os valores, nós não temos como negar que tudo isso tem sido trazido a nós numa multiforme sabedoria de Deus. E hoje pela manhã nós citamos várias coisas, congressos, conferências, EBD, culto domingo de manhã, culto domingo à tarde, culto de terça, vigília. Isso eu estou falando do nosso contexto aqui, de Batista Ágape. Mas nós temos tantos cursos de teologia agora, sérios, conteúdos gratuitos na internet, sérios, que tem está transferindo essa vida que há em Deus para nós. E hoje nós não temos como negar que não temos acesso, temos dificuldade, não temos tempo, não tem como é que eu vou fazer? Não temos como fazer isso. Diante do Senhor, nós não temos como dizer isso. Mas o que é a palavra? Como ela se revela a nós? Porque ela foi dada a nós. Porque o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, que na palavra é dito que é o Espírito da verdade. E que por causa dele não haveria mais necessidade de que ninguém nos ensinasse. Ele nos concedeu tudo o que necessitamos, o que precisamos, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de pureza e de temor diante da presença dEle. Tudo. A palavra dele diz em 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17, é muito conhecido nosso, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Olha só, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para educar-nos na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos falando de frutificar em toda boa obra. Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só, João 17, 17, Jesus falando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Meus irmãos, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para que o Senhor possa operar uma obra profunda em nós. Olha só, essa obra, ela abrange a desconstrução daquilo que foi construído na nossa mente, no nosso coração, e uma construção, conformando agora o nosso coração e a nossa mente aos propósitos e à verdade de Deus para a nossa vida. Ela é como uma espada, mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes. E ela penetra, a ponto de fazer a separação da nossa alma, daquilo que nos aflige. A palavra de Deus nos purifica, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos fortalece, porque ela é a expressão de vida do próprio Deus. Quando Jesus fala aos discípulos, saindo de uma sinagoga, e eles murmuravam acerca da palavra que Jesus tinha trazido ali, ele questiona: o que é que vocês estão dizendo? Vocês querem
partir como os outros. E o discípulo diz: não, Senhor, não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. E ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Ela é vida para nós, ela nos conduz a uma vida que ele diz que nos daria em abundância. Mas ela é o padrão. Quando o Criador fala no jardim do Éden: olha, eu fiz tudo isso para que vocês possam ter o sustento de vocês, para que vocês possam se beneficiar de tudo isso aqui, vocês têm o governo, pode usufruir, só daquelas duas que está no meio do jardim, não toque. O que ele estava trazendo ali? Ele estava trazendo delimitações, para que os propósitos dele se cumprissem. Mas a gente conhece a história, e a bichinha foi lá e pegou, comeu, deu para o seu marido, comeu. E o que foi gerado disso? Morte, separação. Essa é a palavra de Deus, ela não vem nos limitar. Por isso que muitas vezes as pessoas, falam que, sem conhecimento algum, que a palavra, nossa, é muito chato, porque não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, porque, vocês agora que estão na igreja, você que é cristão, você que não sei o quê, você não pode fazer nada. Meus irmãos, isso é vida para nós. Ela nos mantém num perímetro de segurança. Ela afasta aquilo que não é bom para as nossas vidas. E por isso ela também fala sobre o pecado. Isso não está oculto diante dos nossos olhos. A palavra de Deus diz acerca do pecado, Jesus responde em João 8,34. Diz assim: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu já vi, meus irmãos, eu já vi pessoas morrendo por causa do cigarro. E quando dava uma melhora, o que ela fazia? Ia fumar. Há anos atrás, quando meu pai teve um infarto no coração, porque ele fumou desde muito cedo, e ele acordou no quarto desesperado, começou a procurar coisas do lado, e eu levantei e falei: pai, o que foi? Não, eu quero meu cigarro. Eu falei: você quer seu cigarro? Tá bom, vou chamar o médico aqui, ele vai falar o que você tem, aí depois você vai fumar então. E aí quando o médico chegou, falou, aí eu falei assim: doutor, ele está pedindo o cigarro dele. Ele falou: tá bom, pode dar para ele, se o senhor quiser morrer, está aqui, ó. Pode ir lá fumar, está liberado. Naquele dia o baque foi tão grande com meu pai, que ele amassou, jogou no lixo, e desde lá, ele não fumou mais. Mas 10, 15 anos depois, ele teve um enfisema no pulmão, por causa das coisas do uso dele. O pecado, ele tem um poder de nos escravizar naquilo que já não faz mais parte da nossa vida. É tão profundo o aprisionamento que nós vivemos no pecado, que mesmo em Cristo Jesus, nós ainda o cometemos. A palavra de Deus diz, em 1 João 3,4, na parte final, diz que o pecado é a transgressão da lei. E quando nós vamos nessa palavra transgressão, ela no original dela, ela fala que é um total desrespeito por Deus e suas leis. O pecado, ele faz com que a gente transgrida a lei de Deus. O pecado, como transgressão da lei, ela viola o padrão espiritual e moral de Deus para nós. Eu não posso falar acerca do coração de vocês. Eu não posso falar acerca da vida de vocês.
E tão pouco eu estou aqui julgando vocês. Talvez a palavra nos dê condições de discernir pelo fruto, porque a palavra de Deus diz que nós discernimos a árvore pelo fruto. Mas há aquele que tem a pá em sua mão. É ele quem vai fazer esse julgamento e essa diferenciação. Mas nesse mesmo texto no Evangelho, anteriormente a ele falar que há aquele que tem a pá, há um clamor ali para o povo. Quando João Batista fala aos sacerdotes, raça de víboras, quem incitou a vocês a fugir desse momento? Deem frutos de arrependimento. Meus irmãos, aqueles que se arrependem e deixam, alcançam misericórdia do Senhor. Mas Ele nos conduz em todo o tempo a esse quebrantamento de coração diante dEle, que somente Ele vai poder encontrar a verdade do teu coração. Como eu disse, Ele não tem compromisso com a nossa expressão exterior. Ele tem compromisso, e nada passa de ser desapercebido, as intenções do nosso coração. É lá que Ele encontrará o arrependimento ou o remorso. Quando falamos das consequências do pecado, podemos ler Romanos 6, 23, no início diz, o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, não tem meio termo aqui. O salário do pecado é a morte. Os que vivem, Romanos 8, de 5 a 7, os que vivem segundo a carne, aqueles que vivem segundo a predisposição da sua mente, do seu coração, que a palavra já nos disse que é enganoso, pelos seus valores, pelos seus preceitos morais, por aquilo que aprendeu dos avós, dos pais, aquilo que os formou, que formou a sua identidade. Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. É natural. Os que vivem segundo esses preceitos, eles vão se inclinar. Eles vão dar atenção, eles vão gerir a sua vida segundo esses valores, segundo os princípios deste mundo, dos rudimentos deste mundo. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação para a carne é morte. Meus irmãos, ele está fazendo uma diferenciação entre dois caminhos. O caminho que nós vamos viver segundo a carne, e o caminho que nós vamos viver segundo o Espírito. E mesmo que nós coloquemos uma roupagem espiritual no caminho da carne, continuará sendo carne e continuará resultando em morte. Porque ele vai responder, não segundo aquilo que nós falamos, mas a intenção mais profunda e sincera do nosso coração. Então eu posso fazer algo que está contrário à palavra de Deus, posso dizer, o Senhor é que disse, não, porque eu quero dar aquela roupagem, coloca aquela pluma e posa de espiritual, mas o Senhor reconhece e sabe, e nós também sabemos qual foi a intenção. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei. Já fiz coisas, não segurei minha boca, falei o que não devia ter falado, e fui confrontado por isso, e ainda quis falar, não, mas não foi isso que você entendeu, não foi, era exatamente isso. E eu fiquei tentando dar uma contornada, fiquei tentando
arrumar. Mas a verdade era que era aquilo mesmo. E aí nós, na nossa caminhada e jornada cristã, vamos nos deparando com conteúdos e com vertentes de estudo e com linhas teológicas que talvez, de certa forma, encontremos respaldo para o nosso pecado. E aí a gente pode falar assim: não, mas pastor, não é bem assim. Não é assim que acontece. E aí eu quero ir com vocês. O que nós lemos em Provérbios 8, lá no início, ele também está em Provérbios 1, nos versículos 20, 21. E eu vou ler também o 22. O 20 e 21 é mais ou menos o que a gente leu. Ele diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. E o 22 diz assim: até quando? E é isso que eu gostaria de questioná-los. E aí vocês não têm necessidade nenhuma de me responder. Mas até quando? Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês o princípio dessas três palavras: tolo, o nécio, o escarnecedor e o louco. Porque nós vamos entender um padrão aqui, que é o mesmo que nós vemos, por exemplo, quando eu falei do tabagismo. Há uma progressão naquilo que está acontecendo. Quando ele fala acerca dos nécios, essa palavra é tolo. Ela fala de uma pessoa desatenta. A pessoa que está ali e um início de caminhada, ou deveria ser somente nesse período, mas a gente vê isso acontecendo um pouco mais para frente. Uma pessoa desatenta, que as coisas vão acontecendo, vai fazendo, a vida leva a pessoa e as coisas vão se confirmando, porque com o tempo as coisas vão se consolidando na vida da pessoa. Quando ela fala da tolice, a gente lê lá em Hebreus 2, versículo 2 e 3. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, olha só, a palavra dita lá atrás, no Antigo Testamento, por meio de anjos, que foi passada ao povo, que das pessoas que transgrediram recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Desatenção com relação à nossa salvação. Quando ele fala da palavra escarnecedor, ele está falando de uma pessoa insolente. Uma pessoa, alguém que de forma propositada rejeita Deus. Sabe que é errado, conhece a palavra, já foi ministrado, mas rejeita Deus, rendendo-se ao escárnio, à zombaria, à ridicularização.
E a última, a falta de temor. A falta de temor. A palavra de Deus não passa de uma palavra escrita. Eu lembro que eu tive um aniversário de uma tia da minha mãe. Meus irmãos, estava fazendo 90 anos. Do que eu estive próximo e consegui ver, ela fumou um maço de cigarro. E sabe o que os meus tios enalteciam? A quantidade de cigarro que ela fumava e ainda estava viva. É meio que aquela musiquinha lá, né, da bebida lá. Eu bebo sim e estou vivendo. Aí tem a zombaria. Tem gente que não bebe e está morrendo. Então é meio que uma indiferença, uma zombaria acerca do pecado. Não, porque, cara, eu estou fazendo aqui, está tudo certo. Não, porque Deus está abençoando. Eu estou quebrando princípios aqui, mas Deus está abençoando. Mal sabe, meus irmãos, aquele que quebra os princípios do Senhor e ainda recebe bênçãos, precisam parar um pouquinho e entender que essas bênçãos podem estar vindo por causa da obstinação do coração. Meus irmãos, bênçãos nessa terra, todos têm. Pode olhar como se multiplicou a quantidade de homens e mulheres milionárias e bilionárias, que não seguem e não vivem de longe os princípios de Deus. Isso é uma questão muito rasa, para a gente medir a bênção de Deus sobre nossas vidas. É só você arrastar para cima. Hoje tem cursos e cursos, que vai te ensinar a aplicar do 0 ao 1.000.000, e não sei o quê, tem lá. Não é disso que nós estamos falando. Mas olhe para a vida dessas pessoas. Elas negam e rejeitam, e muitas vezes vivem uma vida de aparente piedade, mas que nega o poder. E quando sai da estrutura, quando sai da presença, revela o que verdadeiramente está acontecendo. Nós vemos famílias destruídas, relacionamentos de pais e filhos destruídos. Meus irmãos, os valores desse mundo, como o pastor Márcio orou no começo, aquilo que a nossa alma precisa, esse mundo não pode nos dar. Porque tudo isso perece, porque tudo isso acaba, porque tudo isso não tem condições de nos trazer a verdadeira felicidade. A nossa alma não precisa dessas coisas. Por mais que tenhamos aprendido que temos que casar, que temos que ter filho, que temos que ter carro, que temos que ter casa, que temos que não sei o quê. E não estou falando mal contra isso. Não estou falando mal contra isso. Eu só estou afirmando para vocês que aquilo que talvez julguemos precisar, não precisemos. Porque tudo o que necessitamos está em Deus, em Cristo. E quando ele fala do louco, ele já fala de alguém que por causa da sua rebelião contra Deus, ele perde completamente a lucidez moral e espiritual, e passa a desprezar o conhecimento. Ele já não considera mais, ele despreza, e a palavra de Deus diz em Hebreus 6:6, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o expondo à zombaria. Eu quero seguir na palavra em Provérbios, e eu estou finalizando. Como nós lemos Provérbio 1, do 20 ao 22. Mas eu quero dar continuidade dos versículos 24 ao 32.
Porque está muito em linha com o que o pastor Roberto ministrou à igreja hoje pela manhã. Eu ouvi ele dizendo que a pessoa que não se atenta à palavra, é mais ou menos assim, tá? Não se atenta à palavra de Deus, e não vive segundo os princípios e valores do Senhor, ela, quando há necessidade, quando está numa encruzilhada, esquisito, quando está numa dificuldade na vida, quando está com um problema, ela vai procurar algo para se apoiar, e ela não vai encontrar, e ela vai começar a lançar mão daquilo da sua própria alma, do seu próprio conselho, daquilo que ela foi se alimentando ao longo do tempo, e é como uma areia movediça, quanto mais ela se mexe, mais ela vai afundando. A palavra de Deus diz assim, ele falou antes acerca da graça de Deus, né, através da palavra. Ele diz: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Isso é o versículo que antecede. Mas ele diz aqui agora, mas, presta atenção, mas, porque clamei e vocês se recusaram a ouvir. Lembra do que nós lemos no começo? Que a sabedoria e o entendimento gritam em alta voz, em todos os lugares, se faz conhecido, a palavra de Deus é conhecida, ela está no meio de nós temos acessos, mas porque clamei, vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei, sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não preferiram, o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Meus irmãos, precisamos olhar para o nosso coração. Quantas vezes rejeitamos a admoestação do Senhor? Quantas vezes negligenciamos aquilo que ainda o Espírito fala conosco? Não vai por aí, não olha de novo, devolve aquilo lá, não é esse o caminho, busca a minha presença, e nós vamos rejeitando, e vamos fazendo, e vamos nos inclinando para a carne. Meus irmãos, responda para você mesmo. Portanto, olha aqui, comerão do fruto da sua conduta. Ou seja, não passa desapercebido. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Se para a carne, nós colhemos problema, se para o espírito, algo do espírito. Essa é uma lei espiritual. A gente sempre brinca, não tem como plantar morango e colher, quer dizer, não tem como plantar espinho e colher morango. Não, não tem. A palavra de Deus está dizendo, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Até aqui. Mas ele traz uma continuidade. E aí, meus irmãos, está no versículo 33, quando ele diz, mas, o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas entendam uma coisa, há uma forma de habitar seguro, há uma forma
de dar ouvidos a Ele. E está lá, Provérbios 2, do 1 ao 11. Ele diz, presta atenção, a chave aqui nesse texto é o se, tá? Olha só, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Olha só, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. Se, não é de qualquer forma, não é porque alguém diz que vai ser. Eu estava vendo um vídeo, meus irmãos, prestem atenção, o vídeo daquele pastor que senta num banquinho alto assim, usa um óculos. Aí eu estava ouvindo a palavra dele de 2024 para 2025. Porque 2025 vai ser um ano de bênçãos, porque de 2025 vai ser um ano de portas abertas, porque 2025 vai ser isso, porque os seus planos vão sair da gaveta, e ele vai viver, e vai acontecer, e vai acontecer. Aí em seguida tinha o vídeo dele, liberando uma palavra para 2026, falando que 2025 nós passamos um período de guerra, foi um período de escassez, foi um período... Ué, vocês sabem o que acontecia com um profeta que falava em nome de Deus no Antigo Testamento e não se cumpria? Era morto por apedrejamento. Hoje tem um monte de gente se levantando em nome de Deus, dizendo que vai ser, dizendo que não vai ser, e as coisas não acontecem, e as pessoas não se certificam, não julgam a profecia, e eles vão vivendo esse ciclo, acreditando em palavras de homens, porque o homem se levantou e falou que vai ser, aí a pessoa vive um ano miserável, com dificuldades, e atribui isso a Deus, não ao falso profeta. Mas a palavra de Deus também já nos disse, que nesses últimos tempos, 2 Timóteo 4, de 1 a 4, ele diz, diante de Deus, Paulo estava dizendo a Timóteo, diante de Deus, e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Timóteo, peço com você com insistência, Márcio, pastor Estevão, pastor Damásio, pastor Lucas, eu peço com insistência àqueles que se levantarão em nome de Deus, para profetizar e falar aquilo que é próprio do Senhor. Eu peço a você com insistência, que pregue a palavra. Queridos, nós cremos nos dons, nós cremos na unção do Espírito Santo, mas também nós também cremos que esses homens e mulheres serão movidos no temor do Senhor. Você, assim, tem algo que eu converso com a minha esposa,
E uma das coisas que ficam marcadas é que nós estamos cansados. Há tanta palavra, meus irmãos. Há tanta coisa aí fora. Há tantas pessoas se levantando em nome de Deus. E falando aquilo que é próprio do próprio ventre, daquilo que vai trazer coisas para ele. Porque esse mercado gospel dá muito dinheiro, irmãos. Mas aqui Paulo insiste. Fala, Timóteo, pregue a palavra. Desculpem. Timóteo, pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte. Com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Há uma tendência no homem, no coração enganoso do homem, em buscar aquilo que ele quer ouvir. Por isso que eu falei no começo da indigestão, que muitas vezes é quando nós somos exortados pela palavra. E aí, como o pastor Roberto falou para nós na terça-feira nos portes, você pode ouvir toda essa palavra e sair daqui e fazer o que você quiser. Você pode falar, eu não quero essa palavra, não aceito, eu vou continuar do meu jeito. Ou nós podemos trazê-la para o coração, fazer do nosso coração morada para esse espírito, para essa vida. E meus irmãos, como o pastor Omar falou no domingo passado à noite, ele falou sobre arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá mudança. Não haverá mudança, meus irmãos. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Estes se recusarão a dar ouvidos à verdade. E continuarão do jeito que está. Mas aquele que se arrepender e abandonar as suas práticas, encontrará misericórdia diante de Deus. Meus irmãos, eu quero finalizar por aqui. E longe de mim ter dado qualquer palavra de governo a essa igreja. Porque a palavra de governo foi dada hoje pela manhã, através da vida do nosso pastor. Mas, meus irmãos, acredito que tenha sido mais um clamor do meu coração. E como eu orei ao Senhor, para que esta palavra não venha para vocês em tom de julgamento, mas de clamor. Nós servimos a um Deus vivo, a uma palavra viva. Não estamos desapercebidos dos olhos do Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus em temor, porque a palavra de Deus diz que Ele não rejeitará um coração. Meus irmãos, Ele não
rejeitará, mas Ele vai olhar para o fundo. Ele não rejeitará um coração contrito e quebrantado na sua presença. Nele nós encontraremos misericórdia e graça. Ele vai nos equipar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos mover, Ele vai nos trazer para o centro da sua vontade. E nele nós seremos santificados. E seremos purificados no nosso pensamento. E tudo o que vier será fruto de uma boa obra. Porque seremos movidos pelo Espírito do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.